Aos jovens, há muitas mentes brilhantes no mundo, mentes excepcionais, mentes lindas, mentes que, na verdade, têm um pensamento extraordinário. Stephen Hawking, que era do aspecto cosmológico, como também da física, ainda dentro de um ceticismo, mas ele tinha uma mente espetacular, uma mente fenomenal. Nós podemos analisar a Marie Curie. Ela tinha uma mente fantástica na parte da arte, da ciência e da engenharia. E se nós prosseguirmos, nós podemos observar que Leonardo da Vinci também era destacado na parte da arte, bem como também ele era destacado na ciência e também na engenharia. Isaac Newton, ele se destacou com a mente brilhante na física, e quando nós entendemos e encontramos o termo eureka, está relacionado a ele, era destacado não somente na física, mas também na matemática. Mente brilhante, mente espetacular. Se nós atentarmos para Alan Turing, ele é o mestre capaz da ciência, da computação e também da engenharia. Isso mostra que essas pessoas que estão no mundo, elas possuem mentes brilhantes, mentes maravilhosas. Na parte da biologia e também da ciência natural, nós temos Charles Darwin, que com as suas pesquisas, ainda que expusesse uma teoria, mas abalou o mundo, causando modificações e interpretações, inclusive dando muito panos para debates no campo da teologia com a sua exposição teórica. Na psicanálise, nós temos o pai da grande mente humana, tentando entrar pelo labirinto da mente humana, chamado Sigmund Freud. Ele que foi um dos seres humanos que tentou atingir a mente humana, em especial o subconsciente. Ainda hoje, alguns psicólogos desprezam a análise de Sigmund Freud, mas ele era judeu e, além de ser judeu, ele era um homem que tinha uma mente espetacular. Tratou da histeria, tratou das perturbações, buscou analisar a hipnose, dentre outras coisas. Mentes maravilhosas. Nikola Tesla, da engenharia e da física, também uma mente espetacular. A minha pergunta nesta noite, colocação para os nossos irmãos, é que essas mentes que eu estou falando aqui são mentes humanas que trabalharam para esta vida. E o jovem pode perguntar: o que eu faço com a minha mente cristã? Só que tem uma coisa, essas mentes que eu apresentei, boa parte delas não guardaram as Escrituras. Guardaram ciência, guardaram criações, guardaram engenharia, guardaram filosofia, guardaram informações, mas não guardaram a palavra. Porque a mente que pode guardar a palavra é só a mente transformada. Vocês sabiam disso? Só uma mente transformada é que guarda a palavra. E quando nós falamos, escute bem, um médico pode ler a Bíblia, um advogado pode ler uma Bíblia, um filósofo pode ler uma Bíblia. Inclusive, o primeiro Novo Testamento que nós temos, que foi traduzido por Erasmo, na verdade, não se sabe ao certo se era um cristão. O que se sabe é que ele fez essa tradução. O que eu quero dizer aqui, nesta oportunidade, o que eu quero dizer aqui, neste momento, a todos que estão me ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Essas mentes, elas podem ser brilhantes no mundo humano, mas para ser uma mente como um reservatório da palavra de Deus, só se for transformada. Porque você pode ter o curso que você quiser e tiver, mas palavra de Deus só se entende pela revelação do Espírito Santo do Senhor. E só para que vocês tenham uma ideia,
Quando você olha para Salomão, Salomão entendia de botânica, de física, de química, de tudo. Mas quando ele foi para liderar o povo de Deus, está lá em 1 Reis 3:9, a Bíblia diz que ele foi orar ao Senhor. E ele disse: Senhor, me dá um coração entendido, para que eu possa liderar o teu povo prudentemente, com inteligência, sabendo discernir entre o bem e o mal. Porque que tão grande povo é esse teu? Salomão poderia liderar com uma mente sábia, com uma mente capaz, com uma mente engenhosa. Mas para liderar o povo de Deus, só se fosse uma mente cheia da palavra do Deus Todo-Poderoso. É por isso que quando você lê esse capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Salomão. E quando se diz que Deus, ele deu sabedoria a Salomão, está claro nesta passagem bíblica que a mente de Salomão foi instruída pela mente divina. E é isso que é importante para nós. Nenhum jovem aqui, por mais que estudioso que seja, capaz que você seja, pode ter acesso aos mistérios de Deus se a sua mente não for transformada ou renovada. É por isso que lá em Romanos 12:2, a Bíblia diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei, vamos lá, o que? Qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Então, se você tem uma mente mundana, uma mente pecaminosa, ela não pode guardar a palavra de Deus. Mente satânica, mente diabólica, mente impura, mente suja, não guarda a palavra de Deus. Quando você olha para os grandes homens do mundo, aí você diz: que inteligência, que mente, que brilhantismo, que capacidade. Mas essa mente ela é tão medíocre que ela não passa daqui, ela só vai até aqui. Agora, a mente do crente é uma mente diferente, porque lá em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, vive em outro nível. Vive em outro patamar. Só para vocês analisarem, Filipenses 4:8. Tudo que é puro, primeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Olha como é a mente do crente. A mente do crente não guarda porcaria. A mente do crente não guarda pornografia. A mente do crente não guarda fuxico. A mente do crente santo não guarda rancor. A mente do crente santo não guarda sujeira. Porque ele tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo, lá vai Paulo dizendo 4:8 de Filipenses: tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai, porque agora a tua mente é a mente de Cristo Jesus, o Filho de Deus. É essa mente que vai guardar a palavra. É esse tipo de mente que vai guardar a palavra. E se tem algum jovem aqui, crente, que a mente está perturbada, é porque ainda não está firme em Deus. Porque a palavra, ela não traz perturbação para a nossa mente. Isaías 26:3, a Bíblia diz claramente: o Senhor guardará aquele cuja mente é firme em ti. Não há oscilação na mente de um jovem cristão. A mente de um jovem cristão, ela é firme. Primeiro, essa mente cristã, ela agora é a mente de Cristo. Vamos lá, ela é a mente do quê? De Cristo, bem forte. Ela é a mente do quê? De Cristo. Ainda que você possa ver todos esses homens que eu citei aqui, nenhum deles tinham a mente pura de Cristo. Agora, quando você vai para a palavra de Deus, por que a tua mente não pode oscilar? Tem jovem que diz assim: eu fui para a universidade, mas depois que eu cheguei lá, meu professor mudou minha mente.
Está errado. Eu comecei a fazer um curso de filosofia, e quando eu comecei a fazer esse curso, aquele professor tão brilhante, ele me iludiu. Está errado. Eu escuto pessoas dizendo, os jovens estão fracos, e aí o conhecimento derruba eles, o conhecimento humano, o conhecimento natural. O que é isso? Ainda a mente não foi transformada por Jesus Cristo. Porque quando Jesus entra, ele faz é tirar toda essa bagunça velha que entrou em tu, ele tira ela. Não pensa que tu vem para cá com a de bam bam bam, pensando eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou... Quando você vai para João capítulo 3, Jesus disse, Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não vai entrar onde? Jesus só disse isso, não se preocupou em dar aula de lógica, em dar aula de cálculo. Nicodemo diz, vem cá Jesus, como é que eu vou nascer de novo? Jesus diz, tu não é mestre? Te vira. Veja como é que Jesus faz. Aí quando você vai para Atos capítulo 9, Paulo era cheio de toda a cultura e toda a inteligência e toda a sabedoria. Jesus pegou Paulo, virou ele de cabeça para baixo, sacudiu ele todinho. E quando você vai para Gálatas capítulo 1, versículo 10, versículo 11, versículo 12, Paulo diz, o evangelho que eu tenho na minha vida, na minha alma, na minha mente, no meu coração, eu não aprendi de homem algum, mas é revelação de Deus. Levanta a tua mão, só quem crê no evangelho. Me dá um retornozinho aqui, filho. Me dá um retornozinho. Preguei muito esses dias, estou meio rouco. Então olhe para cá. Evangelho, queridos, não é filosofia. Evangelho não é historinha. Evangelho não é aula de ciência. Evangelho é revelação. E revelação só presta para quem tem mente do céu. Porque em 1 Coríntios 2,15, a Bíblia diz, as coisas espirituais, elas só se discernem como? Espiritual. Se você é um crente velho, da mente seca, da mente vazia, da mente carnal, isso aqui não cabe dentro de você. Porque isso aqui é coisa de crente, isso aqui é para quem tem mente renovada. Então quando você entrar nesta igreja e entrou por aquela porta, sabe o que foi que Jesus fez com o teu pensamento? Sabe o que foi que Jesus fez com a tua mente? Olha para cá, se vocês analisarem a ciência, ela diz o seguinte, que a nossa mente, ela é, na verdade, um processo, ou processos mentais que acumulam aquele conhecimento, que na verdade faz parte da interação com o meio ambiente. Dentro da neurociência, eles procuram hoje estudar o que uma lesão pode causar no cérebro, e se pode atingir o nosso lado cognitivo. Essa ciência, ela procura destacar e falar o que é a mente. A espiritualidade diz que a mente é a relação do corpo com a alma e com Deus, no lado espiritual. Dentro da filosofia, a mente ela é vista como uma interação entre corpo e mente, e saber como é que essa mente afeta o corpo. Quando você vai para a psicologia diz que a mente ela é um processo mental que envolve conhecimento, que envolve sensibilidade, que envolve percepção, que envolve emoção, que envolve racionalismo, que envolve tudo isso. Isso é a mente. Mas a mente ela é um mistério. Freud dizia que ela é um mistério. A nossa mente ela é complicada. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando nós chegamos aqui, se a nossa mente era carnal, se a nossa mente era mundana, se a nossa mente era da universidade, se a nossa mente era lá fora, a Bíblia diz, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 10:5, ele derrubou todo o nosso conhecimento. Olha o que ele faz, ele derrubou todo o nosso conhecimento, e agora leva cativo a Cristo, a obediência, o nosso pensar. Então aqui tu não tem essa ideia de dizer assim, olha pastor, quero lhe explicar isso daqui da Bíblia que o senhor não sabe. Acabou, filho. Aqui tu é cativo. Isso aqui agora é que domina a tua mente. E tudo que a tua mente faz é só para glorificar a Cristo Jesus, o Filho de Deus.
olhe para cá, ele pega a tua mente cativa, e a tua mente cativa agora, ela é só obediente a Cristo. É por isso que quando eu chego aqui, que vejo uma multidão de jovens como esta, por que não estão atrás dos trios elétricos? Por que não estão loucos e bebendo cachaça? Cristo cativou a nossa mente e nos trouxe para cá. Quem glorifica a Deus? Só quem tem mente em Cristo, diga glória! Mas vamos lá, nós estamos diante de um salmo, dentre os 5 livros dos salmos, esse é o maior salmo da Bíblia. Qual é o maior salmo da Bíblia? Vamos lá, pregue comigo, qual é o maior salmo? 119, escute bem, 119, tem 176 versículos. Esse salmo, queridos, ele é tão importante, que ele tem, escute bem, ele tem 4 características. Qual é a primeira característica? Aqui você está diante de um salmo que é pessoal, é individual e é didático. Esse salmo, pastor Raposo, se todo crente lesse esse salmo, nós não íamos precisar de outra coisa na igreja. Eu meditando hoje nesse salmo pela manhã, fazendo análise desse salmo, eu grifei, eu marquei 40 coisas que a palavra é. E me lembrei até do Gesiel Gomes. Anotei aqui. A palavra purifica, a palavra evita pecar, a palavra alegra, a palavra renova, a palavra dá vida, a palavra vivifica, a palavra fortalece, a palavra dilata o coração, a palavra confirma a promessa, a palavra é boa, a palavra dá salvação, a palavra dá liberdade, a palavra consola, a palavra faz o crente esperar, a palavra dá promessa, a palavra lembra o crente de orar, a palavra só faz bem, a palavra conserta, a palavra é melhor do que a riqueza, melhor do que o ouro, melhor do que a fama, melhor do que a glória, a palavra é delícia, a palavra dá temor, a palavra dá confiança, a palavra ela é eterna, a palavra ela é amplíssima, a palavra dá prudência, a palavra ela ensina, a palavra é doce ao paladar, a palavra aborrece o pecado, a palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra é gozo, a palavra é sustento, a palavra dá arrepios, a palavra é maravilhosa, a palavra dá respiração, a palavra ela é pura, a palavra ela é verdade, a palavra ela dá temor, a palavra ela dá prazer. Pega a tua palavra, levante ela aí, levante a tua Bíblia, levante. Cadê a tua Bíblia? Cadê a tua Bíblia? A palavra! Igreja, escute o que eu vou dizer aqui hoje. Escutem aqui em nome de Jesus. Hoje eu meditava neste salmo e eu lia este salmo bíblico. Eu li esse salmo bíblico e eu chorava diante das 22 consoantes hebraicas. Se você pegar esse salmo, ele tem isso, escute aqui. Só que quando você observa, se você está sem vida, a palavra vivifica. E se vocês analisarem essa palavra no hebraico, vivificar é causativo, é tornar da vida. Só tem uma coisa que dá vida, o que é? Só tem uma coisa que dá vida para a igreja. O que é que dá vida para a igreja? Vamos, gritem, o que é? Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva, e ela o que mais? E penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensar. Aí se o crente diz assim: pastor, eu estou sem vida, palavra nele. Pastor, eu estou sem alegria, palavra nele. Pastor, minha boca está amargando, palavra nele. Quem quer que a boca fique docinha aqui? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Só quem pode dizer glória a Deus. Pastor Raposo, isso aqui é tão lindo que o salmista diz: de madrugada a tua palavra me faz eu levantar. Olha, gente,
A tua palavra me faz eu levantar, para eu meditar. É por isso que no Salmo 119, lá pelo 97, ele diz: desvenda os meus olhos, para que eu veja o quê? Pastor Alberto, quem vê maravilha de Deus, não fica triste. Desvenda os meus olhos, para que eu veja o que, igreja? Então, se tu está aqui na igreja, mas eu estou mole, não tem palavra. Mas eu estou fraquinho, não tem palavra. Eu estou quase morto, não tem palavra. Meu irmão, estou com vontade de voltar para o mundo, é sem palavra. Porque o salmista diz: a tua palavra faz eu aborrecer o pecado. Só quem glorifica. Só quem glorifica. Só quem exalta. Então observem bem uma coisa que eu quero falar aqui hoje com vocês. Observem bem que vocês escolheram um tema maravilhoso. Este salmo, ele é um salmo pessoal. Escute bem. E se você ler o salmo, quando você chegar em sua casa, não durma hoje sem ler esse salmo. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus. Não durma hoje sem ler esse salmo. Por quê? Porque tem uma coisa que eu fiquei pensando. Se o salmista Davi dizia que a palavra é tudo, ele está também dizendo: eu habito no meio de uma congregação ou de um povo cético. Aí ele diz: eu tenho, olha aqui, ó. Ele diz: eu tenho angústia. Ele diz: eu tenho tristeza. Ele diz: eu tenho perseguição. Ele diz nesse salmo: estão me odiando. Esse é o único salmo na Bíblia que o objetivo dele é só exaltar a palavra de Deus. São 176 versículos só para exaltar Agora eu me perguntei: pai, por que o Davi, no meio da luta, no meio da prova, ele está exaltando a tua palavra? Olha para cá. Olha, me aborreceram. Olha o que ele diz: me aborreceram, me perseguiram, me odiaram, me caluniaram, me desprezaram, me rejeitaram, pisaram sobre mim, me envergonharam. Mas ele vai dizendo: eu não abandonei a tua palavra. Eu não abandonei a tua palavra. Eu não abandonei a tua palavra. Eu não abandonei. Tem irmão aqui que qualquer coisinha pisaram no meu pé. Não é assim? Eu vou mudar de igreja, não tem palavra na vida. Pastor, não vou mais para aquele grupo que estão falando mal de mim. Não está na Bíblia. Eu vou deixar de me congregar porque ninguém fala comigo nesta igreja. Não está na Bíblia. Ele diz: me abandonaram, mas eu não abandonei a tua palavra. Me angustiaram, mas eu não abandonei a tua palavra. Me criticaram, eu não abandonei a tua palavra. Falaram mal de mim. Levanta a tua Bíblia, levanta, levanta, levanta. Hoje aqui é só palavra. Diga glória! Quem ama a palavra? Quem ama a palavra? Só quem ama a palavra. Olhe para cá. Então este salmo, ele é pessoal. Mas tem uma coisa: o salmista queria que todo Israel soubesse esse salmo de cor. Me disseram que o Gesiel Gomes sabia de cor esse salmo 119. Me disseram que ele, com 14 anos, 15 anos, segundo que eu li, me disseram. Tem um irmão em Manaus que ele disse que tem 2% da Bíblia. E eu não duvido dele. Ele me contou isso agora lá. E como Deus deu para ele. Ele disse: pastor Zé, eu não uso Bíblia no púlpito. Eu fecho a Bíblia e a Bíblia abre na minha cabeça e o Espírito Santo vai só citando. Eu disse: rapaz, não diga um negócio desse. Ele disse: pois é, estou lhe avisando. Era, né? Pois é, ele disse que tem a Bíblia na cabeça. Aí eu fui para o pastor dele, para o presidente, perguntei: pastor? Ele disse: é verdade, pastor Zé. Ele tem. Ele pega e vai do Gênesis, Apocalipse. Também tem um pastor Ivaldo de Jesus, não é isso? Que ele canta também a Bíblia. Mas cada um tem. Eu li um autor que diz que o importante não é só gravar. Se ler, já limpa a tua vida. Porque Jesus disse em João 15:3, vós já estáis limpos. Se não memorizar: pastor, estou com a memória ruim. Mas se tu está lendo, ela limpa. O importante é que ela limpa. Entendeu? Porque ela tem por... Jeremias 23:29, não é a minha palavra como martelo. Ela é martelo e é como o fogo que queima a lenha. Então vamos lá. A segunda coisa é que eles queriam que esse salmo fosse decorado. Por isso que quando você pega na sua Bíblia, olha aí, abra a sua Bíblia, quem já está com ela aberta aí,
Quem já está com ela aberta, ok? Qual é a primeira palavra que está em cima do Salmo 119? Hã? Não, bem antes do bem-aventurado. Vamos lá, qual é a primeira? Aleph. Veja bem que você tem 8 estrofes divididas, olha para cá agora, olha para cá. Você tem 8 estrofes divididas em 22 linhas, e eu li um autor que diz que esse Salmo 19 é como um carrilhão cheio de sino. É sino tocando toda hora para tu aprender a palavra. Esse modelo aqui vai aparecer em Lamentações nos primeiros quatro capítulos, com essas letras, e vai aparecer também no livro de Provérbios, capítulo 31, verso 10 em diante. Vai aparecer essas letras. Se você analisar, elas estão divididas em 22 letras. Olhe para cá. São as letras do alfabeto hebraico. Para memorizar o salmo, eles dividiram em seções. Aí se você pegar, lá vai, Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, He, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, Bet, Sad, Kof, Resh, Sin, Sim, Tav. 22 letras. Cada dia um judeu tinha que pegar uma porção dessa e memorizar. Para o salmista abrir a boca e dizer: eu amo a tua lei, ela é a minha meditação. Só que quando, olha para cá para você entender o mistério. Quem gosta da palavra? Olha lá. Quem gosta da palavra? Às vezes quando eu prego, eu digo para Deus: Senhor, por que eu queria assim? Mas Deus, cada um tem um jeito de usar, não é assim? Ele quis me usar assim. Um dia minha sogra disse: eu tenho tanta vontade de te ver chorando. Eu disse, para que a senhora quer? Ela queria que eu fosse como o pastor Bento. Não, Deus, irmão, eu sinto, aqui está minha esposa, eu sinto a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Aí ela disse para mim: eu tenho vontade de te ver chorando, pregando. Eu disse: minha sogra, tem cada um que Deus usa de um jeito. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só que isso aqui não é brincadeira. Vamos analisar. Eu não sei se dá para colocar aí no telão, mas observem bem. Observem, digam comigo, eu vou dizendo aqui, digam comigo: lei do Senhor. Não, mas vamos bem forte. Qual é a primeira aí? Depois, o que tem aí? Lei do Senhor. Depois tem o que aí? Vamos lá, anote isso, vamos lá. Lei do Senhor, testemunho, caminhos. Verso 4, mandamentos. Verso 5, estatutos. Verso 6, mandamentos. E o verso 7, juízos. Observe que a repetição, isso era um método e uma maneira estilística para memorizar. Mas digam comigo: lei. Vamos lá, digam bem forte: lei. Mandamento. Não, volte: lei. Testemunho. Caminhos. Mandamentos. Estatutos. Juízos. Quais são? Qual é o primeiro? Agora olhe para cá. Se você quer palavra de Deus, olha como é que o salmista começa. Isso aqui não é brincadeira, gente. Ele começa dizendo: vocês querem Deus? Ele tem a lei dele. Só que essa lei aqui é a Torá. Se você analisar, Torá e Jeová, o nome Jeová é o Deus que existe. Deus começa dizendo: eu dou a minha palavra a vocês. Olha para cá, eu dou a minha palavra a vocês. Hebreus 11:3, o mundo foi feito pela palavra. Gênesis 2:7, Deus soprou no homem a sua vida. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Primeiro eu dou a Torá. Essa Torá aqui são os ensinos proféticos. Essa Torá aqui é a palavra que dá vida. Olha para cá, meu jovem. Olha para cá, minha irmã. Como é que você diz que está na palavra e está morto? É por isso que lá em Mateus 22, eles deixou escrito: o meu Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus de quem? Então, se tu tem palavra, por que tu está morto? Irmão, eu não sinto na igreja. Tu não sente porque não quer. Porque se a palavra está dentro, ela te dá vida. Se a palavra está dentro, ela te dá poder. Observem bem, palavras. Qual é a outra palavra que tem aí? Olha para cá para você pegar o mistério. O que Moisés colocou dentro da arca? Quem se lembra o que Moisés colocou dentro da arca?
Colocou as tábuas da... Por que ele colocou as tábuas da lei dentro da arca? Por que foi? Quem disse memorial? Ele colocou ela como testemunho. Deus estava dizendo, bota essa palavra aí, para eles saberem que quando eu falo, eu sou fiel no que eu falo. Bota essa palavra aí, porque quando eu falo alguma coisa, eu cumpro com ela. Números 23 em diante. Deus não é homem para que minta. Quando ele fala, ele cumpre. Olha o que diz a palavra, fiel é a... Diga bem forte, igreja, fiel é o quê? Pega a tua palavra, levanta ela de novo. Eu vou falar só sobre a palavra. É já que eu chego nos jovens. Olhe para cá. Irmãos, olhe para cá. Segura a tua palavra. Quem acredita que essa palavra é fiel? Quem acredita que ela é fiel? Então, se você acredita que ela é fiel, ela vai cumprir tudo que está aí dentro dela. Eu fico pensando, de crente que anda atrás de outras palavras. Quando Paulo diz fiel é a... 1 Timóteo 3, fiel é a palavra e digna de toda. Então essa palavra cumpre. Paulo estava dizendo para Timóteo, ela é testemunho, Timóteo. Guarda ela. A palavra também, ela é diga comigo, mandamento. Diga comigo, mandamento. E o que é um mandamento, irmão? Diga comigo, ordem direta. Se Deus te dá um mandamento, não fica com besteira não. A ordem é dele, a palavra é a dele, obedeça ao que ele diz. Tem pessoas que ficam, mas será que não tem negócio de será não? O mandamento é dele, a ordem é dele, a palavra é a dele, acabou-se a conversa. É mandamento, é preceito. O que é preceito, pastor Zé? Os pormenores. Olha para cá, Deus entra nos pormenores. Aquela tua coisinha velha escondida, que tu fica com mentirinha, que tu fica com falsidade, lorotazinha, a palavra zona entra. É mentiroso, aí ela entra. É falso, aí ela entra. É covarde, aí ela entra. Essa palavra é escrutar os lados pormenores. A palavra, ela entra nos teus pormenores. Nem eu, nem o nosso presidente, pastor Raposo, sabe dos teus pormenores. Mas a palavra mexe com os teus pormenores. Ela é a palavra de Deus. Mas eu acredito que aqui nesta noite tem uma igreja viva, cheia da palavra de Deus. Mas vamos lá. Decretos, diga comigo, decretos. Decretos, diga decreto. Ele decretou, é permanente. Irmão, olha para cá, quando Deus diz assim, mar, fica só no teu lugar. Aí tem gente que diz assim, olha, mas na cidade tal, no país tal, à beira da praia, a praia invadiu as casas. Pode ir lá que o mar nunca passou de lá. O pessoal fez casa dentro da praia. É assim ou não é? Porque Deus diz para o mar, tu fica bem e te aquieta bem aqui, tu daqui não passa. Pronto, não tem esse negócio não. Vocês podem observar. Ô irmão, São Luís, está lá São Luís. De um irmão dizendo, pastor, São Luís vai se acabar, o mar vai atingir tudo. Vai não, porque Deus diz que é bem aí o lugar dele. Enquanto a igreja não for arrebatada, ele vai ficar no lugarzinho dele, bem aí. Olha para cá, irmãos, Deus é quem controla o mar, sim ou não? Salmo 29, a Bíblia diz, é ele quem dá ordem às águas. No capítulo 8 de Mateus, Jesus diz, calma-te, vento, e aquieta-te, mar. Ele decretou, irmão, e quando ele decreta, se acabou a conversa. Quando ele decreta, está decretado. A palavra dele é decreto. Mas aí você tem, para memorizar, digam comigo, lei, bem forte, lei, testemunho, preceitos, decretos, mandamentos, juízos. E o juízo, pastor Zé, é o trato de Deus honesto com o homem. Olha para cá. Quando tu leres essa Bíblia, ela trata correto contigo. Deus não vai agir de modo covarde com você. Quando ele dá a palavra dele, ele cumpre de acordo com o que ele fala nela. Ele é honesto. Não pense que Deus vai entrar em negociata contigo. Não pense que Deus vai entrar em coisinha contigo. Não, às vezes você pega até aquele método, né, assim, de pegar a Bíblia, e eu não vou dizer que não dê certo algum dia, pode dar, porque Deus tem seus métodos de falar. Aí tu abre a Bíblia, eu vou ver o que Deus tem para falar comigo. Só que lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura é divina,
ela toda é inspirada. Mas aí você abre, eu quero que Deus fale bem aqui comigo. Pronto. Aí o irmão fez isso. Aí diz, Satanás mandou Jesus pular do pináculo do templo, quando ele leu. Aí ele disse, essa daqui não é para mim não. Aí ele abriu a outra parte lá em Judas. E Judas pegou uma corda e foi? Também não é para mim não. Ou seja, ele fica pulando para ver se dá certo. Olhe para cá, gente, deixa eu te dizer, olha para mim aqui. Olhe para mim aqui, eu estou falando de mentes que guardam a palavra. Hoje eu vou falar algo de Deus aqui para vocês. Um homem de Deus e uma mulher que guarda a palavra. Escute, quem guarda a palavra na alma, na mente e no coração, não tem diabo que arranque a fé que tu tens, não tem Satanás que arranque a alegria que tu tens. Eita, levanta a tua mão e dá glória por isto. Olhe para cá, queridos. Um dos nossos pastores, escutem essa, um dos nossos pastores adoeceu no período da pandemia. Ele não tinha Covid, ele foi para o hospital porque deu uma crise nele de vesícula, e ele foi. E ele disse para mim, pastor Aziel, e ninguém podia visitá-lo, naquela época vocês sabem como era que estava a situação. Ele disse, pastor Aziel, teve uma noite que eu vi gente morrer perto de mim, várias pessoas morrendo, e eu disse, meu Deus, eu vou morrer. Pastor, o pânico dominou a minha vida. E de repente, pastor, eu senti quando alguém sentou nas minhas pernas. E eu não tinha mais voz. E eu não podia nem falar e nem orar. Pastor, o medo dominou a minha vida. E eu disse, hoje eu morro. Eu não tinha mais paz. Ele emagreceu, ele ficou perturbado lá naquele hospital. E ele disse que não conseguia orar. Quando foi um dia, ele disse que sentiu uma presença tão diabólica naquele quarto, tão diabólica, mas ele não conseguia abrir a boca para orar. Ele queria orar e não abria a boca. Agora, ele disse que foi nesse momento que ele se lembrou da palavra de Deus, que o Senhor é quem blinda a nossa mente, e que a palavra está dentro de nós. E ele começou a citar versículo, puxa um, puxa outro, puxa um, puxa outro, e ele disse que de repente começou a sentir a graça de Deus, e o medo foi embora, porque a palavra, ela blinda a nossa mente. Só quem acredita no poder dessa palavra. Agora vamos lá, pastor Aziel, e um jovem que já sabe que a palavra é lei, é testemunho, é decreto, é mandamento, é juízo, é estatuto. O que é que ele vai fazer? Lá vai, primeira pergunta. Como purificará o... Vamos lá, cadê a juventude? Levante a mão aí agora. Agora é os jovens. Levanta, pode levantar a mão. Pronto. É os jovens. Os jovens. Escute aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente, até pastor de jovens, que hoje tem nas igrejas, pastor dos jovens, aí eu vejo ali, às vezes eles dando conselho, aí vai passando, aí o jovem está sentado, aí o que é, irmão? Eu fui tentado, uma jovem, eu pequei. Aí o pastor é assim mesmo, a juventude é uma fase que a gente tem que compreender que é turbulenta. Olha os nossos conselhos, não é assim? A gente tem conflitos, e essa nossa personalidade, em especial esses hormônios que nos levam à flor da pele. Aí a moça chega, pastor, eu tento me controlar, eu já fiz terapia, eu já fiz... Aí está assim hoje. É ou não é? Aí o salmista vai dar um conselho para os jovens. Se vocês pegarem no hebraico, lá no hebraico não está assim, ó, como purificará. Lá está Bamer. Se você analisar isso aí no próprio texto hebraico, Bamer, sabe o que ele está perguntando? Com o que? Lá a expressão é com o que? Olha para cá. A Bíblia, irmão, é a palavra de Deus. Se tu quiser ela é palavra. Se tu não quiser, ela é palavra do mesmo jeito. Vocês entenderam como é a palavra? Hoje todo mundo escreve sobre essas questões. E há um autor chamado David Hunt que ele diz, a gente culpa os hormônios, culpa o meio ambiente, culpa a ciência, culpa todo mundo, culpa até o diabo. É assim ou não é? Quando as pessoas pecam na igreja,
culpa tudo. Pastor, entenda, essa jovem são os hormônios. Ela está... Não é assim? Ela está, pronto. Irmão, que foi, irmão? Pastor, eu fui passear, pastor. E lá, eita jardim, eita coisa bela. O senhor não aguentei, era tanta tentação, era mulher pelada, era bebida, e eu caí. Culpa o ambiente, culpa os hormônios, culpa a ciência, culpa até a igreja. A culpa é que nós não temos na igreja uma assistência jovial, adequada. Nós temos que ter pastores psicólogos. Temos que ter pastores, nada contra. Temos que ter pastores terapeutas que compreendem esse universo jovem, essa jovialidade impetuosa, essa adolescência. E eu fico só ouvindo. Não é assim? Cadê os jovens? Levante a mão. Foi vocês que pediram, levante a mão. Foi vocês que pediram, me chamaram. Então lá vai, olha para cá. Nada disso, a Bíblia não trata vocês assim. Daniel tinha quantos anos quando foi para a Babilônia? Hein? 16 anos. E lá no capítulo 1, verso 8, ele chamou os companheiros e disseram: nós não vamos nos contaminar com nada do Egito, porque nós conhecemos a Deus. Eita glória! Eu duvido hoje. Tem jovem que não pode ver um cinema, não pode ver um jogo. E com 50 anos trabalhando lá na Babilônia, com 90 e tanto, estava um velhinho dentro da Babilônia. Nunca pecou, nunca andou com sem vergonhice, nunca andou com molecagem. Vamos lá, mocidade, cita o verso 9 comigo. Como é que diz? Não, vamos toda a igreja, estou toda a igreja, vamos lá. Como purificará o... Vamos lá, como purificará o quê? Vamos lá, como é que diz? Como purificará o... Agora diga comigo, diga assim comigo, diga, Sabe o que é um jovem aqui? Essa é a palavra hebraica para jovem. Sabe o que é um jovem? Garotinho, tá bem, é um garotinho, é um jovem, é um menino. O tradutor colocou como purificará o jovem, mas ele poderia colocar como purificará o garoto, como purificará o adolescente, como purificará o menino. Agora olha para cá, para você entender o mistério. Como purificará o garoto, o menino? Só que quando ele pega essa palavra na A, ele está colocando a vida adulta, a vida da infância, e no meio ele está colocando a Vamos lá, ele está colocando a e no meio da juventude o que vem com isso é a palavra E quando vem mocidade, a bagaceira é grande. Por que é grande? É na mocidade que o ímpeto, ele sabia das coisas. É entre essa vida da infância, a vida adulta, que vai acontecer a mocidade. Só que a mocidade, ela é um período turbulento. É na mocidade, escutem bem o que eu vou dizer aqui para vocês esta noite. É na mocidade que a força está. É na mocidade que o ímpeto está. É na mocidade que a energia está. Mas também é nesse período de mocidade que essa vida forte e turbulenta, ela acontece. Quando você, olha a mocidade, quando você lê 2 Timóteo 2:22, olha o que Paulo diz: foge do quê? Foge dos desejos. Mas como é que Paulo sabe que o jovem tem desejo? Se controlar, eles precisam de uma terapia e Paulo está mandando fugir. Olha como é que a Bíblia te trata. Vamos lá para o capítulo 39 de Gênesis. Garotão bonito,
entre 17, 18, 19 anos, cabrazão trabalhador, porque José era trabalhador. E se José trabalhava com pesado, quem trabalha com pesado pega massa. Não fica? Hebreuzão forte, canela zona, andando de calção, porque eles andavam era assim. Calção, andando todo bonitão, né? Todo bonitão. Não é assim que os jovens fazem? Você não vê o jovem andando assim não, né? Pronto, o jovem anda com pose. Todo jovem anda com pose. Às vezes ele anda assim, com a mão no bolso, para encabular menina, né? Assim, todo bonito, né? Ou então ele pega musculação. Ele dorme o dia todo, mas vai para a academia e se bomba. Aí ele chega aqui na igreja, né? Santifica, né? Não dá um prego numa barra de sabão. Agora olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa. O José, ele tinha postura, ele tinha beleza, ele tinha estrutura física, mas era um jovem. Olha para cá, era um jovem. A mulher de Potifar não foi um dia, não foi um mês, não foi 2. Ela dizia: deita-te comigo. Eita, irmão. Mente guardada pela... Faça assim agora, nós estamos começando agora. Mente guardada pela... Mente guardada pela... Mente guardada pela... Deita comigo. A mulher pode ser bonita, ela pode ser cheirosa, ela pode ser atraente, mas quem tem mente guardada pela palavra, quer experimentar qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Deita-te comigo. Ela disse: não, olha o que ele dizia: não, o meu Senhor entregou tudo nesta casa, menos a senhora é bonita, a senhora é elegante, a senhora é sem vergonha, mas olha, deixa eu dizer uma coisa, eu não posso dormir com a senhora. Olhe para mim aqui, mocidade, jovens. Aí ela disse assim: mas por quê? Eu pergunto aos jovens aqui: José era macho ou não? Só os rapazes, cadê os rapazes? Fica de pé, só os jovens aí. Só os jovens de Bacabal, da Assembleia de Deus. Só cabra macho. Eita, olha aí, eita, não é isso? Meninos e machos, só cabra velho duro. Pode ficar em pé, para aí, fica em pé. Só tem esse, levante a mão, só a mocidade, só os homens. Só os homens, levante aí. Isso, eu pergunto a vocês: José era macho? Sim ou não? Ele era macho ou não era? Ele era macho. Ele gostava de mulher? Gostava que o rei deu uma para ele. Mas olhe para cá, a mente dele não era uma mente impura, não era uma mente diabólica, não era uma mente maldosa. Gente, igreja, fique em pé, jovens, pastores, pastor Valbert. A mente de José era tão pura que ele disse assim: meu Senhor me trouxe para cá, me colocou no melhor lugar da casa. Eita, irmãos. Me colocou no melhor lugar da casa. Me deu uma posição privilegiada. E ninguém nesta casa é maior do que ele. E ele agora não sabe mais nem de nada. Olha para cá. Ele não sabe mais nada do que tem nessa casa. Quem sabe sou eu. Ele olhou para ela. Isso aqui é mente, irmão. Olha para cá, isso aqui é mente. Eu estou falando de mente guardada pela palavra. E eu vou já dizer para toda a igreja. Mas primeiro eu quero falar com esses jovens. Se vocês querem a bênção de Deus na vida de vocês, guardem a mente de vocês com a palavra. Joga a palavra na mente de vocês. Porque a palavra evita pecado, gente. A palavra evita maldade, gente. Deita comigo. Olha o primeiro, olha a mente sã. Não, senhora. O Senhor, dono desta casa, Ele me entregou tudo. Ele confia em mim. Ele confia em mim. Como é que eu vou deitar com a senhora? Como é que eu vou trair o meu Senhor? Deita-te comigo, José. Ele disse: tem outra coisa, senhora. Não é só por causa dele. Olha a mente santa.
Se eu fizer isso com a senhora, eu não estou pecando só contra o meu senhor, eu estou pecando contra quem tem mente santa, tem medo de pecar contra Deus. Obrigado, jovens. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja, poder sentar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Paulo diz assim, foge dos desejos da mocidade. Olhe para mim aqui agora, olhe para cá que eu estou falando algo muito sério. Quando Paulo diz, foge do desejo da mocidade, eu pergunto, José tinha um desejo da mocidade ou não tinha? Mas se você pegar 1 Timóteo 4,12, Paulo ele diz claramente, olha o que ele diz, torna-te pessoalmente padrão, no trato, na fé, no amor, na pureza. Olha o que Paulo está dizendo, te torna na pureza. Olha para cá que eu vou falar agora algo sério. Quem não tem mente blindada pela palavra, só pensa coisa da mocidade ilegal. Quando Paulo diz, foge dos desejos da mocidade. Quais são os desejos da mocidade, pastor Zéu? Olhe para mim aqui, grandeza. Todo jovem quer ser grande, é o sonho dele. Mas tem uma grandeza que é diabólica, a grandeza que passa por cima de todo mundo, a grandeza que quebra os princípios legais. O que tem de pessoas que dizem que tem a mente na palavra, mas está aqui dentro, e a mente só pensa coisas maléficas. Quando ele diz, como purificará o jovem o seu caminho, ele entendia o lado da juventude, ele entendia a fraqueza da juventude. Mas olha para cá, o que deve prevalecer não é o teu desejo, o que deve prevalecer não é o teu querer, é o decreto, é a lei, é o estatuto, é a palavra. Quem manda é Deus. Era só um garoto. Olha aqui, ó, como purificará o garoto o seu caminho? Aí entra o Paulo dizendo, foge dos desejos da... Hoje tem coisas, queridos, que eu sabia que há 10 anos atrás Deus não poderia me dar. Escutem essa. Tem coisas que há 10 anos atrás Deus não poderia me dar. Tem coisas que há 15 anos atrás eu não poderia receber. A gente quando é jovem pensa que é o tal, pensa que sabe, pensa que pode avançar. Desejos da mocidade são coisas perigosas. Por isso que Paulo diz, foge. Está lá em 2 Timóteo 2,22, foge dos desejos da mocidade. E quando você atenta para isso, queridos, a primeira coisa é que quem tem mente limpa, ou quem tem mente santa, procura viver uma vida limpa. Nenhum crente que tem mente pura vai querer viver sujo, vai querer viver no pecado. Se você pegar a sua Bíblia em Provérbios, basta você ler, quando você lê o capítulo 11, versículo 3, o que está escrito lá? A Bíblia diz que a integridade dos justos, olha isso, a integridade dos justos o guiará, mas os que são falsos e desleais serão destruídos. A minha pergunta é, você é íntegro? Você é leal? Será se alguém não te botou na casa, para tu morar na casa e tu não traiu a esposa do rapaz? Será se alguém não te colocou numa posição de destaque, e depois tu passou a perna achando que é maior do que aquela pessoa que te colocou? Será se você não está aqui dentro, alguém estendeu as mãos para você, e depois você chutou essa pessoa? Os desejos da mocidade podem te matar. Mas o salmista está aqui dizendo que quem guarda a palavra em uma mente pura tem integridade, e o Senhor dá vitória. É por isso que quando você lê 1 Pedro 15,16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda maneira de viver. 1 João 3,3, a Bíblia diz que nós temos que ser puro, porque quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele. Então olha para mim aqui, mentes purificadas pela palavra, mentes guardadas pela palavra, tem medo de pecar. Uma mocinha crente, meus irmãos, que a mente dela é da palavra,
ela não anda se rebolando que nem cascavel dentro de igreja. Uma mocinha pura na palavra, que a mente dela é pura, ela pode ser bonita, ela pode ser até atraente, mas ela não anda dentro da igreja exibindo o corpo dela, porque a mente dela já está dizendo: eu quero experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Só quem tem mente pura, só quem tem. Você tem essa mente pura? Quem tem mente pura, olhe para cá. Quem tem mente pura quer observar a palavra. Em segundo lugar, o texto, ele diz o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Primeiro, já expliquei a palavra jovem. Agora vem duas palavras: purificar e caminho. Diga comigo: purificar, bem forte, purificar e caminho. Essa palavra caminho aqui é conduta. Ou seja, como é que o jovem vai ser? Olha aqui, ó. Como purificará? Purificar no hebraico, sabe o que quer dizer? Inocente, limpinho, sem mácula, sem nenhuma sujeira. Como é? Olha o que o salmista está dizendo. Como é que você vai ser na sua juventude? Eita, jovem, aqui bateu em vocês. É pancada doida do salmista. Porque eu sei que tu não fica sem pensar em mulher. Agora pesou. E pensar em mulher pode até pensar. Agora o negócio é se for impuro. E quando vocês escolhem isso, olha o que ele está dizendo: como purificará, como é que vai ficar branquinho, como é que vai ficar purinho o jovem na sua conduta. Aí o salmista, aqui nesse salmo, ele vai respondendo: como purificará? Ou seja, como é que você vai se manter justo? Como é que você vai se manter limpo? A moça dá em cima de tu, deita comigo, eu quero um filho teu, vem pra cá. Hoje está tendo uma onda por aí das moças agora estarem defendendo. Um dia desse uma pessoa me disse: elas estão defendendo que não existe casamento. Não existe casamento na Bíblia. Se a pessoa quiser pode deitar, pode fazer o que quiser. É liberdade. Olhe para cá. A Bíblia diz lá em Gênesis 2:24: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas olha o que eu vou dizer aqui esta noite: uma moça que tem a mente guardada pela palavra, ela tem o corpo dela santo, a mente dela santa, e ela sabe como proceder. Ela sabe como proceder. É por isso que o salmista está dizendo: como é que ela vai ser? Como é que ele vai ser no seu andar? Aí ele diz assim: eu tenho um segredinho para vocês. Olhem para cá, irmãos. Qual é o segredo para a moça viver do jeito que Deus quer? Fale aí para mim encerrar agora. Qual é o segredo para a moça viver do jeito que Deus quer? Ah, vocês sabem. Vamos, diga qual é. Vamos lá, qual é? Diga mais forte, qual é? Olhe para cá. Observem bem que o salmista diz: só que esse observar é vigiar, é atentar, é analisar, é observar. E eu pergunto a vocês: o que é o melhor? É o prazer ou é o amor? O que é o melhor? É o prazer ou é o amor? Mas nesse texto o salmista diz várias vezes: eu me deleito, eu me deleito, eu me deleito, eu me deleito, eu tenho prazer. Sim ou não? Mas o que é mais profundo? É o prazer ou é o amor? Olha para cá, quem tem amor profundo, o prazer é gostoso. Não adianta prazer quando não se tem amor. O salmista estava dizendo: ó, quanto amo a tua lei. Vocês sabem qual é o problema nosso? É que as nossas igrejas estão cheias de pessoas que amam louvores, que amam movimentos, que amam barulhos, mas que não amam a palavra. Se essa palavra tivesse, o prazer ia ser mais gostoso. Olha para mim, não adianta o teu prazer quando tu não tens amor de verdade. Eu digo uma coisa: uma moça, um rapaz, um obreiro, um crente que ama a palavra de Deus profundamente, ele só vai se deleitar em Deus. Nada vai arrancar a alegria e a glória do seu coração em Cristo Jesus. É por isso que quando você lê Deuteronômio 24, a Bíblia diz claramente lá no 9, olha aí: e de lá buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás, quando me buscares como? De todo o meu
Diga bem forte: de todo o meu. Jeremias também disse: e de lá buscarás ao Senhor, quando me buscares de todo o coração. Mateus 27, 37, 38. Amarás ao Senhor teu Deus. Como, igreja? De toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ou seja, quem tem mente guardada pela palavra, procura servir a Deus de todo o coração. Procura viver para Deus com a alma aberta para Ele. E finalizo com esse versículo: procura guardar a palavra no coração. Primeiro, ele tem a mente limpa, tem medo de pecar. Palavra na mente. Segundo, ele procura guardar a Deus no seu coração, buscar a Deus. E em terceiro lugar, ele procura guardar a palavra no coração. Agora, para quê, pastor? Observem bem. Aí ele finaliza dizendo o seguinte: eu escondi a tua... Aonde? Aí vem: pastor, mas o jovem, ele não tem desejo? O jovem, ele não tem prazer? A Bíblia ela não proíbe teu prazer, ela não proíbe teu desejo. Agora Salomão diz: de tudo que tu fazes, o Senhor te pedirá conta. O mais importante aqui, igreja, escutem essa: eu escondi o quê? A tua palavra no meu, para eu não fazer o quê? Para eu não pecar contra ti. Então aqui, queridos, essa palavra dentro do coração, ela tem uma mente guardada. Escute essa: a mente guardada pela palavra, ela leva você a ter medo de pecar. A mente guardada pela palavra, ela te leva a desejo de ter uma vida limpa. A mente guardada pela palavra, ela leva você a viver em comunhão com Deus e a não querer o pecado. Que esta noite, com essa temática tão linda, que a mente de vocês sejam guardadas pela palavra do Senhor. Fique de pé agora. Antes de orar, eu quero saber se tem alguém aqui esta noite que ainda não conhece a Jesus como Salvador. Levante a mão. Não vou chamar aqui à frente, não dá. Que não é evangélico. Tem alguém não evangélico aqui? Tem alguém que ainda não serve a Cristo de coração? Levante a mão. Tem alguém? Não tem? Agora ouçam bem, olhe para mim aqui agora, todos vocês. Eu trouxe essa palavra aqui esta noite, olhe para mim aqui agora. Eu trouxe essa palavra aqui esta noite. Olhe bem para mim. Isaías 26, 3. Aquele que tem a mente firme em Deus, estará tranquilo.